Começando. Boa noite. Iniciaremos agora a nossa socialização da nossa prática pedagógica Metodologia Contemporânea. Os acadêmicos que irão participar dessa socialização é Adriana Oliveira Pires, Alane Rosa dos Santos Araújo, Fagner Ranieri Oliveira Santos, Victor Afonso Amaya Vasque e a nossa tutora Marina Ortília Vasque Rios. Localizações das escolas onde foram realizadas as práticas pedagógicas. A acadêmica 1, Adriana Oliveira Pires, fez a sua prática pedagógica no município de Limoeiro, norte do Ceará, na Escola Municipal Evaldo Orlando Maia e na Escola Integral Arsênio Ferreira Maia. A acadêmica 2, Alane Rosa dos Santos Araújo, fez em Valparaíso de Goiás, no Colégio Rio Branco Objetivo. O acadêmico 3, Fagner Ranieri Oliveira Santos, fez na Escola Manuel Delmiro Ferreira, em Sossego, Paraíba. E o acadêmico 4, Victor Afonso Amaya Vasque, fez no Riacho Fundo, Brasília, Distrito Federal, no Colégio Vitória Regi, na Unidade 5. Nós falaremos um pouco agora sobre aquilo que mais nos chamou a atenção diante dos trabalhos que nós realizamos junto às escolas. A pouca valorização do ensino da língua espanhola em nossas escolas, em nosso país. Em algumas das escolas que nós visitamos, não há oferta da disciplina de espanhol. Não há essa valorização da língua espanhola, apesar de nós morarmos em um país geograficamente que permitiria isso, porque os nossos vizinhos são hispanohablantes. Mas as escolas, até pelo governo, também pelo MEC, elas são induzidas a ensinarem o inglês, né, o que vem pelo MEC, que seria o inglês, a língua oficial, e que o espanhol ficaria como um optativo. Então, das escolas que nós fizemos o nosso trabalho, escolas particulares, também municipais, estaduais, pelo menos aqui no meu município, as escolas que têm espanhol são mais do ensino médio, né? No ensino fundamental ainda é o inglês também. Poucos docentes na formação profissional nessa área da língua espanhola. Alguns dos professores que nós encontramos, eles não são formados nessa área, né? São professores que foram colocados para darem aula de espanhol, mas que não têm essa formação acadêmica. A falta de interesse por parte dos alunos, como, por exemplo, do ensino médio. Por esses alunos não terem tido um contato maior com a língua espanhola, né, desde o fundamental, mas muitas vezes eles só vêm pegar no ensino médio, eles não têm tanta aptidão, né, e alguns demonstram até um certo desinteresse pela língua, com uma falta até de incentivo por parte dos professores, dos diretores, coordenadores, que não incentivam a colocar essa disciplina nas suas escolas. A luta constante do professor ao ter a atenção do aluno em sala de aula, que é uma luta que nós travamos não só na questão da disciplina de espanhol, mas em todas as disciplinas. Que metodologia utilizar, quais os métodos para prender a atenção dos nossos alunos, ainda mais numa realidade em que a gente vive hoje, em que algumas vezes os alunos se dispersam muito fácil, que poderia chamar a atenção, prender a atenção desses alunos. O pouco uso de métodos inovadores na sala de aula. Talvez seja por isso mesmo que alguns alunos não prestem tanta atenção, porque muitas vezes os nossos métodos em sala de aula, de acordo com o que nós vimos em algumas escolas, são muito tradicionais, né? Como nós já dissemos, nós trabalhamos tanto em escolas particulares como municipais e estaduais. Nas particulares tem um pouco mais de tecnologia, lojas digitais, computadores, mas que também não supre para todos. Mas já nas municipais e até algumas estaduais também, nós não vemos esse tipo de tecnologia.
né, é mais uma coisa bem tradicional mesmo, do aluno sentado, né, da lousa, do pincel, aquela coisa mais tradicional que não desperta muito o interesse do aluno. O alto índice de reprovação dos alunos nos testes e provas de espanhol. Por justamente não ter tido esse contato maior com o espanhol, uma forma mais interativa, os alunos apresentam alguma dificuldade com o espanhol e muitas vezes não atingem aquilo que deveria atingir no conhecimento dessa língua. Nós vamos falar agora um pouco também das sequências didáticas que foram trabalhadas em cada escola, né, de acordo com o seu nível, ou fundamental ou médio. A acadêmica Adriana Oliveira Pires, na sua primeira sequência didática, trabalhou a comunicação intercultural, e o seu produto educacional 1 foi um quiz do saber, recapitulando os conteúdos abordados. Na sequência didática 2, trabalhou o conhecimento linguístico, e o produto educacional 2 foi um bingo dos falsos cognatos. A acadêmica Alane Rosa dos Santos Araújo trabalhou em sua primeira sequência a interação discursiva, e o seu produto educacional foi um caça-palavras. Na sua sequência didática 2, trabalhou o campo da vida pessoal, e o produto educacional 2 foi o jogo da forca. O aluno Fagner Ranieri Oliveira dos Santos, na sua primeira sequência, trabalhou leitura e compreensão, e o seu produto educacional foi palavra cruzada. Na sua segunda sequência, trabalhou as formas de comunicação, e o produto educacional foi uma atividade com os falsos cognatos. O acadêmico Victor Alfonso Amia Vasques, na sua sequência primeira, trabalhou gênero textual nas historietas, e o produto educacional 1, que foi sopa de letras, elementos de la historieta. Sequência didática 2, o espanhol e o mundo, tendo como produto educacional 2 um quiz, El Mundo Hispano. Vamos abordar também um pouco sobre esses produtos educacionais que nós trabalhamos em cada escola. O produto educacional que eu trabalhei no 8º ano A do Conselho Escolar da Escola Municipal Ensino Fundamental Evaldo Holanda Maia, foi um quiz, que era o quiz do saber, onde nós abordamos os conteúdos que nós vivenciamos em sala de aula, né? Esse quiz, nós fizemos equipes, 2 equipes na sala de aula, separamos em 2, cada equipe tinha um representante, e eles poderiam ter ajuda dos alunos da sua equipe. E eles ficaram bastante empolgados com a questão do quiz, onde eles puderam se ajudar bastante e poder mostrar um pouco daquilo que eles aprenderam diante das aulas. No produto educacional 2, apliquei na escola, no 2º ano D, da Escola de Ensino Médio Integral Arsênio Ferreira Maia. Nós trabalhamos os falsos cognatos, né? Mostramos palavras parecidas, mas que não têm o mesmo significado no português, no espanhol, e que muitas vezes confundem. E daí nós trabalhamos o bingo de forma que, quando íamos chamando cada palavra, explicávamos o seu significado. Bom, o meu produto educacional foi aplicado no 9º ano no Colégio Rio Branco. Foi um caça-palavras. Foi trabalhado os conteúdos que foi aplicado na sequência didáticas, que foi meios de transportes, foi saudações e profissões. Foi uma didática muito boa, as crianças gostaram muito, foi muito produtiva, quando concluía, um ajudava o outro. Pode passar. Já o produto educacional 2 foi aplicado no 1º ano do ensino médio, também no Colégio Rio Branco. Foi um jogo da forca. Foi também
conteúdos que foram aplicados na sequência didática. Foi um jogo bem legal, bem dinâmico. Os alunos ficaram super empolgados, com medo de ser enforcado, e os temas que foram trabalhados foram notícias, cartas, cômicos, tirinhas, e foi bem produtivo, e teve participação de todos que estavam presentes na sala de aula. Microfone, Ranieri. Nosso produto educacional foi desenvolvido numa turma de 6º ano do ensino fundamental e trata-se de um caça-palavra que visa a intimidade com as palavras de língua espanhola. O caça-palavra ele tem como função pedagógica fazer com que os alunos memorizem e gravem as palavras através do seu reconhecimento. Já no segundo produto educacional, nós trabalhamos os falsos cognatos, que são as palavrinhas da língua espanhola e não têm o mesmo significado da língua portuguesa, porém, induz o aluno a compreender ou querer compreender a palavra como se fosse com o mesmo sentido e significado da língua portuguesa. E o reconhecimento dos falsos cognatos faz com que o aluno possa ter mais conhecimento da língua e entendimento, separando a palavra ao sentido. No meu caso, eu trabalhei meu produto educacional, Sopa de Letras, Elementos da Historieta. Foi aplicado no 8º ano A do Colégio Vitória Regia. E este Sopa de Letras, né, essa palavra em português, eu quis colocar de maneira diferente. Eu não coloquei as palavras que eles teriam que procurar. Eu falei, como a gente já tinha trabalhado durante todo o processo de plano de aula, eles já tinham um afiançamento do conhecimento, então eles já conheciam os elementos da historieta. Então, à medida que eles iam encontrando cada elemento da historieta, eles teriam que ir escrevendo. Em total, eram 10 elementos da historieta, e foi bem divertido, dinâmico, e a turma é muito participativa. O produto educacional, o segundo produto educacional que foi elaborado foi para o 3º ano A do Colégio Vitória Regia. No meu caso, o 3º ano deste colégio é uma turma fantástica, e eles me ajudaram bastante nesse trabalho, e eles gostaram, né, do quiz. Eles já haviam trabalhado uma sequência sobre a história, a origem da língua espanhola, então, no final, foi simplesmente a verificação do conhecimento deles. Bom, aqui nós vamos mostrar um pouco também dos ambientes escolares, aquilo que nós realizamos nas escolas, né? No meu caso, trabalhei em 2 escolas, uma escola do ensino fundamental, onde o inglês não é ofertado, o espanhol não é ofertado, mas sim o inglês, né? E no do ensino médio, onde é ofertado o espanhol. Lá do fundamental, os coordenadores chegaram para mim, né, com uma história bem interessante, de que os alunos da sala de aula onde estava sendo aplicadas as aulas de espanhol, já que eles tinham de inglês, chegaram e informaram, sabiam que somente a gente na escola, somente nós estamos tendo aula de espanhol, né, e os alunos estavam muito empolgados, porque como eles só viam inglês, e alguns deles têm muita dificuldade com o inglês, alguns se afeiçoaram muito ao espanhol, né? E ficaram muito empolgados ao ponto de comentar com os coordenadores de que eles eram os únicos a estarem aprendendo espanhol ali na escola. E algumas vezes até chegaram para mim também, tia, por que você não ensina espanhol para a gente, né, aqui na escola? Mas é toda uma situação, né, que nós sabemos que por não ser obrigatório, por ser optativo, muitas vezes as escolas optam pelo inglês e não pelo espanhol,
né, o que seria bastante necessário para nós, né, como tendo já falado os nossos vizinhos hispanohablantes, né, e até a questão comercial também, de comércio, que muitas vezes é necessário. Nós temos fronteiras, né, cidades, fronteiras com outros países também. Isso seria necessário para nós. E os alunos, eles querem isso também, né? Querem, às vezes, aprender uma língua nova além do inglês. E eles precisam ter essa questão de ter a opção, né? E não somente uma língua obrigatória, mas ter aquela questão de poder optar por uma outra língua, no caso, o espanhol. Eu trabalhei várias atividades em cada aula, e no final, no 8º ano, eles já vinham trabalhando, vocês podem ver a imagem das historietas que eles já estavam lendo, né? Quando eu cheguei, eu simplesmente complementei o trabalho que ele já vinha realizando. Igualmente, o 3º ano A, o professor, inclusive, já tinha aplicado um teste, né? Sobre a primeira unidade, sobre a história e a origem do espanhol, e a participação deles é muito ativa, muito boa, e justamente por isso que eu escolhi essas 2 turmas para poder realizar esse trabalho. Na escola onde nós trabalhamos, como todos sabem, a atração pela língua espanhola advém de ser tão parecida com a língua portuguesa e acaba, como o Adriano diz, tornando um encantamento. E sempre que a gente apresenta essa nova alternativa, é questionado porque a disciplina já não faz parte do currículo. E a gente entende que o currículo depende das leis de educação que são desenvolvidas. Um ponto que eu queria apontar mais claro nessas imagens é a foto da imagem aí do aluno do 6º ano, o aluno Diogo, que é portador de deficiência visual. Então, nós, que seremos professores, vamos ter que atentar também para os alunos que têm necessidades especiais, que são considerados deficientes, para que a gente possa trazer, além de uma nova língua para eles, recursos que possam fazer com que eles se sintam acolhidos na sala de aula. E durante essa atividade de língua inglesa, que é a disciplina que existe na escola que foi verificado, nós temos essa situação, que é um exemplo, dentre outros, do aluno Diogo, que não tem a visão e que durante a aula ele fica fazendo atividades lúdicas que desenvolvam o tato, a sensibilidade, para que ele possa se sentir presente na sala de aula. Além de outros alunos que têm outros tipos de deficiência, e nós temos que estar atento para manter todos esses alunos integrados. Então, é um desafio muito grande que a gente vai enfrentar, porque nós precisamos torná-los acolhidos. Agora a gente vai entrar na síntese elaborada pelo grupo. A gente não elaborou uma síntese só, a gente escolheu várias sínteses, né? Porque igual são 4 pessoas e 4 cabeças, né? Que têm um pensamento diferente. Então, a primeira síntese foi sobre a prática pedagógica como trabalho de pesquisa e regência, veio nos esclarecer e mostrar a realidade acerca da atuação do docente no ensino da língua espanhola. Quais os desafios enfrentados, metodologias e métodos utilizados, como também evidenciar como é vista e de que modo é tratada e trabalhada a língua espanhola em nossas escolas, na verdade, em nosso país. Então, já nós conseguimos ver, né, através da fala de nossos colegas, as experiências, o trabalho que eles têm desenvolvido, as dificuldades, tanto físicas, né, tanto humana como pessoa. Então, são muitos desafios que tem que enfrentar o pedagogo, nesse caso, o professor de língua espanhola. A segunda síntese esse trabalho realizado nas escolas veio contribuir muito como bagagem de experiência para cada um de nós acadêmicos, nos levando a refletir e procurar soluções diante dos desafios surgidos para a aplicação
ensino-aprendizagem desta disciplina, língua espanhola, nas escolas, e que o professor deve sempre se aperfeiçoar por meio de formações e buscar novos métodos para executar um excelente trabalho profissional, para levar o aluno a uma aprendizagem de valor que contribua para a sua formação como indivíduo que atua de forma significante na sociedade. Então, todo trabalho, toda prática não é em vão, porque, no meu caso, que eu não tinha experiência como no ensino médio e fundamental, foi uma bagagem que levo para a vida toda. Então, e me incentivou, no meu caso, já estava desistindo da profissão de professor, e ao realizar esta prática, eu peguei um novo ar, um novo hálito para continuar neste trabalho. Eu acredito que, apesar da dificuldade de tudo que acontece neste mundo, nós, como professores, somos chamados para transformar. Então, esse tem sido uma das motivações que me tem mantido firme nesse propósito como futuro professor de língua espanhola. E é entendendo isso que, através dessa prática pedagógica, a gente vai poder observar o trabalho do professor, que não é fácil, que é uma tarefa muito que se exige, né, muita dedicação e comprometimento, para que tenha-se êxito no trabalho. Até porque o êxito na educação se obtém a longo prazo, né? Porque é uma sequência de todo o processo que nós, professores, teremos que cumprir diante dessa realidade que visa adequar todas as metodologias a todo esse conhecimento contemporâneo, a essas novas práticas, esse novo tipo de sociedade, essa nova forma de pensar envolvido com a tecnologia. E a prática docente, ela deve ser vista como um compromisso, né? Diante dessas dificuldades, uma vez que os princípios e valores da educação estão sendo ficados em segundo plano, e diante dessas dificuldades, esses princípios e valores estão sendo deixados para trás. E o nosso compromisso como educador é fazer com que nós possamos dar novos rumos na vida dos nossos educandos, uma vez que até mesmo a família está deixando a educação dos filhos com os professores. E a gente, às vezes, chega até a pensar que nós temos a obrigação de educá-los. E nós não temos especificamente a educação de educá-los no sentido de dar uma educação familiar, e sim uma educação que visa levar o aluno ao conhecimento, à busca pelo conhecimento, e fazer com que eles possam, através disso, tomar novos rumos na vida, uma vez que esses valores educacionais estão ficando para trás. Aqui nós temos também algumas fotos, alguns registros de ambientes escolares, biblioteca, pátio, sala de aula, os nossos alunos, os livros utilizados também em sala de aula. Nós continuamos aqui, são outras salas de aula, né, que nós vamos mostrar. Pode prosseguir. Isso, e assim a gente conclui, né, mais uma apresentação da nossa socialização, e a todos vocês, muito obrigado pelo comprometimento, estamos à disposição, né, obrigado a todos pela paciência, a professora, que tem sido um suporte muito importante, fazendo com que a gente chegue até aqui. Como disse Vitor, muitas vezes dá vontade de desistir, mas sempre aparece um up que faz a gente continuar. E a professora também tem sido esse up na nossa vida e feito com que a gente, mesmo dentro das dificuldades, esteja aqui concluindo mais uma produção, mais um curso. É isso. Tenho que agradecer também pela oportunidade, essa vivência toda em sala de aula, essa prática pedagógica nos trouxe um vivenciamento muito importante para saber se realmente é isso que desejamos, é isso que a gente quer para a nossa vida.
E a professora também, em momento algum, desistiu da gente, sempre nos auxiliando, sempre nos ajudando a concluir essa prática, porque não foi fácil. Aceitações nos colégios também não é fácil. Então, fica aqui o meu muito obrigada. E aos meus companheiros também aqui do grupo. Agradeço a todos também, né? Agradeço a Deus que nos deu essa oportunidade de realizarmos esse trabalho. Agradeço a Uniaselv, aos nossos professores, à nossa professora, especialmente, Marina, né, que nos incentivou nos momentos de dificuldades. Quando nós iniciamos essa prática, muitas escolas não queriam nem nos receber. E muitos de nós ficamos um pouco até desanimados, né? Mas ela sempre insistiu, sempre nos deu forças e nos ajudou a superar isso, sempre nos ensinando a superar e a não desistir diante das dificuldades. Agradeço também aos colegas de sala, né, aos colegas de equipe, né, do nosso grupo, e obrigada pela atenção de todos. Foi muito boa a experiência, muito enriquecedora, tanto para nós vermos a realidade da educação, e para, com isso, nós temos também os meios de poder mudar essa realidade, né, para melhor. Essa realidade de educação é a realidade de professor, de aluno, de aprendizagem. O áudio, Vitor. Quero agradecer também, né, a todos, primeiramente a meu grupo de trabalho. Eu acho que caiu um grupo muito bom, né? A Adriana, a Lani, Ranieri, são pessoas profissionais, já posso chamar, né? Colegas muito competentes, e agradeço a cada um pelo seu trabalho, pela aceitação no grupo. E também a professora Marina, que ela procurou incansavelmente me incluir em algum grupo, e os coordenadores, as escolas onde a gente participou, enfim, a Uniaselv, que está nos levando, né, no meu caso, a uma graduação mais, né? E já faz parte, eu já tinha mais de 10 anos que já tentava fazer essa graduação em letras espanhol, e agora ver que está mais perto, né, de concretizar esse sonho, tem sido muito satisfatório. Então, eu agradeço a todos e que Deus abençoe e boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.